Olá a todos, seja bem-vindo, eu sou Yarley Bezerra da TOTS Academy. E em relação a essa chave mestra para o sucesso, eu sei que parece muita promessa para um vídeo só, para um vídeo do YouTube. Mas se eu não tivesse sentido na pele, se eu não tivesse visto exemplos de pessoas grandiosas botarem em prática essa chave, eu também não acreditaria. E eu tive acesso a essa chave, eu tive acesso a esse conhecimento depois de ler algumas obras do Napoleon Hill. Essa é a chave que realmente distingue as pessoas que estão gerando em um outro patamar de pessoas que estão gerando ali bacana. Essa chave, depois que eu comecei a ler o livro dele, eu entendi que eu já fazia isso antes mesmo de conhecer teoricamente essa chave. Na época que eu jogava basquete, eu sempre fui aquele jogador, aquele aluno, né, que chegava mais cedo para treinar, para ficar arremessando, para fazer a bandeja e tal, treinar ali o kick de bola e tudo, o domínio. E eu sempre fui também aquele aluno que ia embora mais tarde. Eu fazia isso tranquilamente, eu estava me divertindo, eu chegava mais cedo, ia embora mais tarde, para mim estava ótimo, eu estava lá treinando, eu adorava aquilo, até hoje eu gosto. Mas eu percebi que eu fui colhendo os frutos ao longo do tempo. Sempre fui o titular do time que eu jogava, cheguei à seleção do meu estado, fiz várias viagens, fiz cerca de 4 viagens para brasileiro, e eu percebi que eu comecei a colher os frutos desse esforço que eu fazia. Essa é a chave mestra. A chave mestra que eu vou te falar nesse vídeo é você fazer mais do que o que te é pedido, do que o que te é mandado. Se o seu chefe, se o seu professor, no caso, que era o meu professor de basquete, se o seu professor, se o seu chefe do trabalho, alguma coisa, se ele te pede para você fazer X, se você fizer só X, você está ok, você está na média. Mas se você começar a fazer X mais 1, X mais 2, X mais 3, pode ser que naquele momento você não seja recompensado imediatamente. Mas pode ter certeza absoluta que você vai ser recompensado em longo prazo. Se você for procurar um pouco mais a fundo, eu não sei se você conhece Emerson, que é um autor, que é um psicólogo americano, ele já é falecido, mas ele tem um livro chamado Compensation, que ele fala da lei da compensação. O que é essa lei da compensação? É basicamente você colher os frutos da semente que você planta. Não se engane, todos os dias a gente está plantando. Todos os dias a gente está plantando um pensamento no mundo, a gente está plantando uma ideia, a gente está plantando uma conversa, está plantando uma ação que a gente faz. Todos os dias a gente está plantando e a gente vai sempre colher o que a gente planta. Essa é a lei da compensação. Você será compensado por aquilo que você faz. Se você botar somente isso na sua vida, se você parar nesse momento e dizer para si mesmo, eu vou fazer sempre mais do que o que me é pedido. Eu vou focar só nisso que o Yarley falou. Se você começar a focar só nisso na sua vida, pode ter certeza absoluta que você vai colher os frutos. E esses frutos são muito, muito, muito deliciosos. Porque seja na academia, aquela repetição que você faz mais, que o seu músculo realmente começa a crescer, seja no treino de basquete, né, na minha época, que eu treinava lá mais, então eu saía da média. A média comum era começar o treino, terminar o treino, acabou, mas eu estava lá, eu treinava mais. Essa compensação, ela me compensou em viagens, em jogos, em ser o titular do time, estar ali jogando, fazendo o que eu estava gostando de fazer. Essa compensação, ela vem me acompanhando durante toda a minha vida. E ela vai acompanhar tanto a mim, quanto a você, durante todas as nossas vidas, a nossa vida. Porque se você pensar somente no momento presente, se você tiver o pensamento de eu não vou fazer isso porque o meu chefe não está me pagando agora. Eu não vou fazer isso porque eu não vou ficar um tempo a mais treinando basquete porque eu não estou sendo titular mesmo. O professor, o técnico, ele me botou no banco. Para que eu vou treinar mais para eu ir para titular se eu já estou no banco?
Percebe que quando você pensa no curto prazo, você não vai conseguir ativar essa chave mestra. Mas se nesse caso do jogador de basquete, se nesse caso, né, que aconteceu comigo, eu começar a pensar, poxa, eu estou no banco de reserva justamente porque eu estou treinando somente o que o professor passa, o que o técnico passa. Se eu treinar mais do que o que ele passa, consequentemente, eu vou atingir o meu objetivo, eu vou jogar mais. No seu trabalho, se você fizer só o que o seu chefe manda, ou você mesmo, se você for seu próprio chefe, se você fizer só o que as pessoas esperam que você faça, você vai ter os resultados ali padrão. Mas sempre pense em fazer mais. O que é que você pode fazer a mais? Porque é esse a mais que é chamado de edge. Esse edge, em inglês, seria como uma linha limite. A partir daquela linha, você começa a ultrapassar os padrões. É como se existisse um padrão comum e acima desse limite você está ultrapassando a média. Você está adquirindo um edge. É como se fosse um espaço. Então, nesse momento, você está à frente. Quando você faz mais do que o que te é pedido, você começa a estar na frente das pessoas. Mas isso você não vai fazer, eu indico que você não faça, ou pelo menos você não deveria fazer, para ser melhor do que as outras pessoas. Não é isso, não é sobre isso. É você dar o seu melhor, você ser melhor do que você mesmo. Porque se a gente fosse comparar com outras pessoas, cara, isso causa muita angústia. Eu já fiz muito isso, querer me comparar, querer comparar o meu esforço com outra pessoa, mas em certas situações não tem como eu me comparar com outra pessoa, circunstâncias diferentes, pessoas diferentes, tipo de físico, tipo de pensamento diferentes, não tem como, é muita variável para a gente se comparar. Então eu indico que você se compare somente com você. Se pergunte, o que eu posso fazer a mais? Qual o edge que eu posso fazer a mais no dia de hoje comparado ao meu eu de ontem? Quanto mais você fizer isso, mais recompensado você vai ser. E não se engane, o princípio da compensação, ele é um princípio, ele é uma lei universal. E você sempre vai colher os frutos que você está plantando. Então pense nisso, beleza? Bora gerar? Tamo junto.